A palavra que mais a gente tem ouvido ultimamente é a palavra crise. Talvez uma das expressões que você ouviu foi Covid, hoje Coronavac, outras expressões como, por exemplo, crise. E a palavra crise se tornou uma palavra comum no nosso vocabulário nos últimos meses. Já faz mais de um ano que estamos passando por isso. E a crise tem que ver com tempo. E a gente tentar resolver, buscar soluções para os problemas exatamente no período curto de tempo. Mas como lidar com uma crise que não acaba? Nós estamos passando por esse período tão difícil. E Manaus foi muito afetada. Eu imagino que você talvez tenha perdido alguém, como eu falei ainda há pouco. Talvez você esteja com alguém hospitalizado da sua família. E nessa semana mesmo, talvez você tenha tido aí a infelicidade de perder uma pessoa. Mas eu gostaria de pedir a sua atenção agora. Olha aqui para mim, por favor. Você mesmo, por favor. É importante nós entendermos que no meio da crise, Deus opera também os maiores milagres. Talvez você não entenda os porquês. Talvez você tenha perguntado, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu exatamente na minha família? Senhor, eu não estou entendendo. Existem alguns porquês que a gente não vai entender aqui. Os porquês que nós entenderemos apenas no céu. Eu também tenho alguns porquês. E esses porquês eu sei que quando eu estiver lá no céu com Cristo Jesus, eu vou poder colocar a minha mão aqui nas mãos dele, a minha cabeça no seu ombro e perguntar, Senhor, por que o Senhor permitiu que acontecesse aquela dificuldade comigo? Por que tanto sofrimento? Meu amigo e minha amiga, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Bíblia na mão e Jesus no coração. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Muito conhecido de todos vocês, mas se você não tiver a Bíblia, abra aí o seu smartphone, tá bom? Ou o seu tablet. É importante que você leia comigo agora Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Quem encontrou, diga, eu sou feliz. Encontrou? Então diga, eu sou feliz. Quem não encontrou, diga, eu quero ser feliz. Isso. Então eu vou esperar um pouquinho você achar. Apocalipse capítulo 2, no versículo 10, nos diz assim. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Uma pergunta vai nortear a mensagem desta noite. E a pergunta é a seguinte: por que nós devemos ser fiéis a Deus hoje? Quais são os benefícios que eu tenho na minha vida, em todos os sentidos, se eu for fiel a Deus? Talvez seja a sua pergunta. Quais são os benefícios? O que eu ganho com isso? Então, grave no seu coração a primeira lição. Sabe por quê? Porque o nosso lugar não é aqui. Repita comigo. Porque o nosso lugar não é aqui. Essa é a primeira lição. Portanto, eu gostaria de levar você a refletir sobre essa passagem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no seu coração. E por isso nós não nos conformamos com a morte. Nós não nos conformamos com as coisas ruins deste mundo. Nós não nos conformamos em perder uma pessoa. Nós choramos, nós lamentamos. Você tem que viver o luto quando perde uma pessoa. Isso é comum. Mas meu amigo e minha amiga que está me acompanhando agora, é importante você entender que a igreja cristã passou por diversos períodos de crise. Lá no Antigo Testamento, Deus conduziu o povo de Israel no período de crise. O povo estava ali, à frente do Mar Vermelho. O povo estava clamando
por um milagre, porque à frente estava o Mar Vermelho, atrás estava o exército do faraó, ao lado estavam as montanhas. O povo olha para frente, o povo olha para trás, o povo olha para os lados, mas eles esquecem de olhar para cima. Quantas vezes na nossa vida nós temos olhado apenas para o futuro, para o passado, para o presente, mas nós não temos olhado para a eternidade. Portanto, eu gostaria que você colocasse uma frase no seu coração: fidelidade hoje e amanhã eternidade. Fidelidade hoje e amanhã eternidade. O povo de Israel passou por um momento de crise. E a igreja cristã também passou por um momento muito difícil. Do ano 0 ao ano 100, aconteceu algo extraordinário ali com a primeira igreja. E a primeira igreja foi uma igreja que marcou a história do cristianismo pelo seu ímpeto missionário. A primeira igreja foi a igreja dos discípulos, dos apóstolos. E esse período terminou ali no ano 100 e representa a igreja de Éfeso, ok? A igreja de Éfeso. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, essa que nós acabamos de ler sobre ela. Esmirna significa mirra. Mirra simbolizava ali um aroma adocicado que existia naquela cidade. Era muito conhecida por esse perfume, a mirra, por isso o nome Esmirna. Eu penso que você gosta de um bom perfume. Eu particularmente gosto de um bom perfume. É legal quando você chega num lugar e tem uma pessoa com um bom perfume. E do contrário, é terrível quando você encontra uma pessoa que às vezes não tem um cheiro tão agradável. Mas é bom a gente encontrar alguém com um bom perfume. Esmirna era conhecida como a igreja do bom perfume. Exalava um bom cheiro de vida para vida. A igreja de Esmirna, ela recebe um elogio. Eu conheço as tuas aflições. Eu conheço o que você está passando. Nesse momento de crise, Deus está dizendo para você, meu querido amigo e minha querida amiga, eu conheço você. Eu sei quando você chora de madrugada. Eu sei quando você está passando por um momento difícil. Eu sei que você está orando pelo seu filho, que quem sabe está no mundo das drogas. Eu sei que você está passando por um momento que, quem sabe, o seu marido está hospitalizado, a sua esposa. Esse é o momento que você está passando, mas Deus está dizendo para você, assim como falou para a igreja de Esmirna, que simbolizava do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. Eu conheço você. Eu sei o que você está passando. E sabe qual é a expressão que Deus usa, que Jesus usa para essa igreja? Não temas. Não temas as coisas que você vai sofrer. Você entende isso? Não temas. Essa expressão não temas, ela tem 360 vezes na Bíblia. Nós temos uma expressão de não temas para cada dia do ano. Sabe por quê? Um ano profético, ele tem 360 dias, porque cada dia é um ano, ok? Depois a gente vai aplicar isso nos 10 dias, você vai já ver aqui. Mas é interessante que essa expressão não temas, que tem 360 dias, o ano, ela tem exatamente a quantidade de dias que tem no ano. Deus fala para você, não temas, eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. O período difícil que a igreja de Esmirna viveu foi do ano 303 ao ano 313. Esse foi o pior período. Ou seja, foram 10 anos. E essa perseguição foi desencadeada por Diocleciano, o imperador romano. Diocleciano, esse imperador, perseguiu a igreja terrivelmente. E essa perseguição matou vários cristãos. Cristãos que foram decapitados, cristãos que foram jogados aos leões, cristãos que foram queimados vivos. Esse foi o pior período para a igreja cristã. Do ano 303 ao ano 313 depois de Cristo.
Quando a gente olha para a igreja de Esmirna, a gente vê uma igreja fiel em meio à crise. E talvez eu esteja falando para alguém que perdeu o emprego nesta pandemia. Talvez eu esteja falando para alguém que você está abrindo a geladeira, não tem comida, não tem um iogurte para o seu filho, não tem um suco, não tem uma polpa, não tem algo para fazer. E o período está difícil para você. Eu fico imaginando alguém abrindo uma geladeira e tendo apenas água ali para beber. E muitas vezes a gente tem passado por este período difícil de crise. Mas Deus está ao seu lado. Eu gostaria que você lesse no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 a 8. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 6 a 8, nos diz assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele grande dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Você percebe? Paulo, ele colocando o seu coração, e ele diz assim: a coroa da vida já está guardada. Está guardada exatamente para você. Paulo, ele disse: eu estou tendo o meu corpo oferecido em sacrifício. Libação era um líquido que se colocava no altar. E você tem que oferecer a sua vida, o seu corpo em sacrifício, assim como Paulo. E aqui a passagem diz assim: eu combati o bom combate. E esse combate tem que ver com os combates que existiam ali nas arenas romanas, greco-romanas. Esses combates tinham que ver com os gladiadores, quando eles se degladiavam. E Paulo, ele estava dizendo: eu entrei na arena e fiz o meu melhor. Eu guardei a fé. Esse guardar a fé era um compromisso que os participantes das Olimpíadas faziam. Antes de entrar, antes de se inscrever, eles diziam assim: eu não estou pegando atalho, eu me comprometo a fazer o meu melhor. E eu fico pensando, muitas vezes, a gente tem, infelizmente, tentado pegar atalhos na nossa vida cristã. Meus amigos, a gente não vai ter atalhos para ir para o céu. Eu digo para você, esses atalhos que muitas vezes você tem tomado, esses atalhos não levam para o céu. Esses atalhos levam você para caminhos que não agradam a Deus. E você sabe de que atalho eu estou falando. Você sabe exatamente o que eu estou falando. Talvez você esteja apegado a um pecado. E mesmo assim você está tentando acariciar esse pecado, está junto desse pecado. Meu amigo, no nome do Senhor Jesus, deixe esse pecado. Pare de pegar atalho. Paulo, ele disse assim: eu guardei a fé. E quando a gente pensa na coroa da vida, o vencedor de uma corrida, ele ganhava uma coroa de louros. Essa coroa de louros, ela murchava no outro dia. A gente não tem muito interesse em ganhar uma coroa que murcha no outro dia. Mas eu afirmo a você, naquela época, ganhar uma coroa de louros era algo extraordinário. E Paulo, ele diz assim: eu completei a carreira. Eu completei a carreira. Portanto, meus amigos, Deus não quer te dar apenas uma coroa de louros. Deus quer te dar a coroa da vida eterna. Ele não quer te dar uma coroa que murcha no outro dia. Ele quer te dar uma coroa inacessível, incorruptível. Algo que ninguém pode tomar de você. E agora, olha aqui para mim, por favor. Isso. Está ouvindo?
Está vendo? Por que eu devo ser fiel a Deus nos momentos de crise? Nesse momento que nós estamos vivendo aqui em Manaus, nesse momento que você está vivendo aí em Tefé, nesse momento que você está vivendo aí em Quari, nesse momento que você está vivendo aí em Manacapuru, nesse momento que você está vivendo aí em Tabatinga, em Benjamin Constant, por que eu devo continuar sendo fiel a Deus nos momentos mais difíceis da minha vida? Quais são os benefícios? Primeiro, porque o nosso lugar não é aqui. Segundo, porque Deus, Ele está reservando a coroa da vida eterna para mim e para você. Essa coroa não é para as pessoas que não desejam morar lá no céu. Essa coroa é para você que deseja morar no céu, deseja estar lá, ganhar a coroa, ganhar a vida eterna. E é para você que eu quero terminar essa mensagem falando o terceiro tópico. Portanto, abra a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 10. Abra aí, Apocalipse, capítulo 3, no versículo 10. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Pensa comigo. Você já pensou nas provações que ainda virão? Nós estamos num clima de insegurança, de incertezas. Nós estamos orando para que essa vacina seja uma bênção e que ela dê certo, que as pessoas sejam imunizadas, todos nós. Mas há um clima de insegurança, há um clima de incertezas, a gente não sabe o que vai acontecer. E nós sabemos que as coisas, elas podem melhorar, mas vai chegar um momento que vai ser muito mais difícil do que agora. Querido amigo, por isso eu quero que você preste muita atenção aqui agora. Leia o versículo 11 comigo. Versículo 11 diz assim: ao vencedor, eu venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Veja, o conselho de Jesus é: a porta ainda está aberta. Por que eu devo ser fiel a Deus hoje? Porque a porta ainda está aberta. Amém? A porta ainda está aberta. A salvação ainda está disponível. Vai chegar um momento que as pessoas correrão de um lado para o outro, tentando ler a Bíblia, tentando aprender mais sobre a Bíblia, mas elas não terão oportunidade. E olha aqui a linha de raciocínio. Por que eu devo ser fiel a Deus nos momentos de crise? Primeiro, porque o nosso lugar não é aqui. Segundo, porque Jesus Cristo está preparando a coroa da vida eterna. Terceiro, sabe por quê? Porque a porta da graça ainda está aberta para mim e para você. Venho sem demora. Venho sem demora. Conserva o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo e Eterno, essa noite é uma noite de decisões. É uma noite de vitórias. O grande conflito está acontecendo aqui agora. Estamos vivendo em um período de crise, Senhor. E aprendemos aqui que nós temos alguns benefícios ao sermos fiéis ao Senhor no meio da crise. Sabe por quê? Porque o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é ir contigo no céu. Segundo, porque o Senhor está reservando para cada um de nós a coroa da vida eterna. Terceiro, porque a porta da graça ainda está aberta e nós sabemos que em breve a porta da graça vai se fechar e nós queremos estar
do lado vencedor, do lado de Jesus Cristo, do lado da vida eterna, do lado do céu. Portanto, Senhor, coloque esta pessoa, no coração desta pessoa, a alegria da tua salvação. Restitui no coração dela essa alegria. Salva essa pessoa que ainda não havia tomado uma decisão ao teu lado, mas agora está dizendo, eu quero ser batizado em breve. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador pessoal. Eu quero retornar para a igreja. Eu quero retornar para os braços do Pai. Ó Pai, coloque o anjo daquele bem fortão ao lado dessa pessoa. Acampa teus santos anjos ao redor desta família. Salva-nos para o teu reino. E ajuda-nos a termos o mesmo ímpeto, a mesma alegria que Paulo tinha. E mesmo que a morte venha, mesmo que venhamos descansar no Senhor, que nós tenhamos o versículo, ser fiel até a morte e nós ganharemos a coroa da vida. Senhor, não permita que Satanás tome a nossa coroa. Não permita que as dificuldades, os problemas tomem a nossa coroa. Não permita que pessoas tomem a nossa coroa, a imacessível, a incorruptível coroa de glória. Acompanhe essa pessoa, nos conceda uma boa semana e que amanhã nós estejamos aqui assistindo novamente e sendo alimentados pela Tua Palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida agora e para todo sempre. Amém.